Olha para o teu irmão e diga assim: você está pronto? Olha para ele, dá um sorriso e diga assim: por que você está com esse rosto assim? Dê um sorriso, diga assim: dê um sorriso. Isso. Se puder, dê uma gargalhada. Diz assim: Satanás, eu tenho um futuro. E não é o que você tem dito, não é o que você tem mostrado, é o que Deus já falou para minha vida e para minha família. Eu cheguei na Igreja Verbo da Vida em 99 e eu cheguei nos primeiros cultos da igreja. A igreja estava começando, estava iniciando os trabalhos e o pastor estava chegando em Caruaru e eu me deparei com uma palavra assim que eu nunca tinha escutado. Na verdade, eu nunca tinha nem lido a Bíblia. E eu comecei a orar pela restauração de Fabiana também, para que ela encontrasse o Senhor. E eu passei um ano e 6 meses, nessa oração, nesse trabalho. E graças a Deus funcionou. Eu lembro que nesse período me informaram que ele estava indo para uma igreja. E eu com certeza não acreditei em mudança, não acreditei que eu pudesse haver restauração da nossa família. Já estávamos separados há 2 anos e fui convidada para um evento. E eu lembro claramente naquele dia que eu falei com o Senhor: eu vou para esse evento porque eu quero conhecer Deus, para que Deus possa me ajudar a criar os meus filhos. Eu tinha 9 anos de idade quando Jesus nos encontrou, quando meus pais nasceram de novo, e isso aconteceu no Verbo da Vida em Caruaru. Era o início daquela igreja, era o início dessa obra, mas eu lembro que foi uma fase muito marcante na minha vida. Nós viemos de uma fase muito difícil e os meus pais tiveram um casamento restaurado pelo poder da palavra que eles escutaram nessa igreja. E vi Cid fazer o primeiro ano do Rema, vi tudo o que estava acontecendo, como ele estava mudando, como o comportamento dele dentro de casa estava acontecendo uma grande mudança, uma grande transformação. E surgiu o desejo de fazer o Rema, e em 2001 eu comecei a fazer o primeiro ano do Rema e consegui me formar em 2003. Nessa época o pastor dizia assim: não precisa servir na igreja. A igreja era recente, a igreja não era uma igreja antiga, era uma igreja nova, mas ele dizia: não sirva na igreja, mas cuide da sua família. E não seria o mesmo, não teria sido do mesmo jeito se nós não estivéssemos nessa casa, nessa família, no Verbo da Vida em Caruaru. Nós crescemos com o crescimento dessa igreja e hoje olhar para trás e ver tudo que foi construído dentro de nós e através de nós nesse lugar é um motivo de muito orgulho, de muita alegria e de muita honra. Nossa primeira experiência ministerial foi a gente ser separado, junto com alguns casais, para irmos iniciar um ponto de pregação nas rendeiras. Eu lembro que Jânio, bem jovem, e ele era o nosso líder, e Ciri todo empolgado, querendo pregar, e Jânio era que fazia a escala, Jânio era que dava oportunidade. Ali nós aprendemos a orar pelas pessoas, a impor as mãos sobre os enfermos. Ali nós vimos milagres acontecer, famílias serem ganhas e serem restauradas. Nós começamos, trabalhamos juntos, principalmente ali nas rendeiras, quando fundamos aquela igreja em 2003. A verdade, a data oficial é 2004, mas começamos em 2003, visitando as casas, fazendo os cultos. E eu era o missionário à frente daquela igreja e tinha vocês como os meus auxiliares que me ajudaram tanto. Eu lembro tantas coisas que vinham para eu resolver e eu, com 22 anos de idade, não sabia resolver aquelas coisas. E eu dizia: por favor, fale com o querido Cid e com a Fabiana, eles são mais experientes do que eu. O que eles estiverem falando é como se eu estivesse falando. E como foi bom ter vocês do meu lado,
pessoas que estavam bem à frente do que eu era, uma pessoa de 22 anos de idade, mas vocês honraram, vocês serviram uma pessoa como eu naquele tempo, por causa do coração de vocês. Já naquela época, o pastor Cid, ele começava a se destacar, né, na área de liderança. Então, era um homem de Deus, nós percebíamos, né, que Deus tinha algo grande na vida do pastor Cid e também de Fabiana, né, pela forma, né, de agir, de trabalhar, né, em conjunto, de cuidar das pessoas, de ministrar. E o que nós identificamos nesse casal, uma característica muito importante, maravilhosa nesse casal, é justamente a ousadia, a fé, a coragem de enfrentar desafios. Para nós foi uma experiência excelente, né? A gente não tinha entendimento de nada, não tinha conhecimento assim, de como ficar à frente de obra. A gente tinha, claro, fez a escola, mas a gente não tinha experiência, né? E só se aprende fazendo. Então a gente começou a fazer, né? Acertando, errando, né? Cuidando de pessoas, que era o mais delicado, cuidar de pessoas. Então foi a nossa primeira experiência lá no início, né, da Igreja Rendeiros. Em 2007 surgiu, né, a Escola de Ministros itinerante em Recife. E nós fomos convidados pelo pastor para fazer, né, já tinha no nosso coração o desejo de crescer mais, né, ter mais entendimento. A gente estava no meio da escola e aconteceu um convite, né? A gente ia assumir a Vila Padre Inácio. Eu lembro quando o apóstolo Guto, na época era Bispo Guto, Sim, Bispo Guto. e ele nos convidou para socorrer a igreja, servindo na Vila Padre Inácio como liderança. Quando o Senhor nos confiou, né, essa missão como família, de estar saindo da igreja sede, indo para a congregação da Vila Padre Inácio e cuidando daquele povo, foi um grande desafio para nós. Eu lembro que os meus pais ficaram tão empolgados, mas ao mesmo tempo tão desafiados. E foi um tempo de muito crescimento, de muito avanço. Meu pai se encontrou no chamado pastoral naquela igreja, com aquelas pessoas. Foi a primeira experiência mesmo, eu atuando como líder da congregação, né, como pastor, e foi excelente, né? Tivemos muitas experiências, na verdade. Teve um momento lá que a gente quase derrubava a igreja. No meio de uma reforma. A gente foi fazer a reforma da igreja. E tinha um irmão lá com uma mão bem pesada mesmo, e aí ele batia a marreta com força para tirar o reboco da parede e tirar uma coluna que tinha. Só que a coluna ninguém derruba, né? Então a coluna foi abaixo e a igreja cedeu o teto. E aí tivemos que voltar, né? Foi assim, 3 horas da madrugada, com aquele barulho imenso, os vizinhos acordando e a igreja quase caindo. Mas aí voltamos ao normal, colocamos ela no lugar, né? A treliça lá do telhado. Lembro quando nós estávamos na Vila Padre Inácio, aí o senhor foi designado para lá, né, para fazer, ser o pastor daquela congregação. Nós era diácono lá, e lembro quando o senhor chegou, a igreja estava meio assim, aí o senhor começou, vamos fazer uma reforma grande. Fizeram uma reforma, ficou linda a igreja, maravilhosa. Vocês tiveram participação nas nossas vidas, tivemos muitas histórias e momentos muito importantes da nossa vida que vocês estiveram juntos e contribuindo para que hoje a gente pudesse estar nessa caminhada, avançando com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Hoje queremos que você não saia daqui do mesmo jeito, como todos os cultos, você não deve sair, amém? Então recebe de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite. Hoje na Vila Padre Inácio, né, nós fomos convidados, né, pelo pastor Isaac, na época, e o bispo Guto, né, para que a gente pudesse assumir a igreja sede. Então esse foi o maior desafio, né, e a gente não imaginava ser convidado para ficar à frente da igreja, a qual, né, o pastor era o pastor presidente, e a gente era apenas o iniciante, a gente não tinha experiência quase nenhuma, mas a gente disse sim ao Senhor, né? Se foi Deus que chamou, a gente não poderia dizer não. Diga comigo, Deus é bom
Deus é bom, sempre bom. God is good. Nós fomos muito desafiados, mas eu lembro da alegria, né, de estar fazendo a obra de Deus e o chamado cada vez mais forte no coração dos meus pais. E como família a gente agarrou essa missão e foi um tempo muito desafiador, mas de muito crescimento. Vocês têm uma característica muito linda que é de acreditar em pessoas. Por várias vezes eu pude presenciar no tempo que auxiliamos vocês aí na igreja, como no Rema, pessoas que vocês colocavam os olhos e viam o potencial e investiam nelas. E nós também somos frutos disso. Não importa o dom, o chamado que alguém tenha, Deus sempre vai usar homens para validar esse dom, esse chamado. E vocês foi um dos casais que Deus usou para fazer isso na nossa vida ministerial. E nós fomos descobrindo essa nova fase da nossa vida, junto com a nossa família, meus filhos tocando no louvor, Renan lá na bateria, Renata no louvor. Eu vi Renata fazer o Rema, eu vi Renata ser levantada para ser professora do Rema, aí na cidade de Caruaru. E meu irmão foi bênção demais, porque nesse tempo a gente viu muitas coisas grandes acontecerem, muitos projetos grandes, muitas conferências, né? Muitos jovens sendo levantados, jovens assim sendo indicados para ensinar no Rema, muitos, se eu for citar o nome aqui, né? Muitas pessoas foram, né, levantadas mesmo, pastores, né, para pontos de pregações, congregações. Eu lembro do primeiro dia quando o Bispo Guto orou por mim, por Cid, e eu ainda lembro das palavras que ele disse. Ele olhou bem sério para a gente e disse assim: se procederes bem, é certo que serás aceito. Então isso sempre ecoou no meu ouvido quando a gente estava fazendo um evento, quando a gente tinha uma dificuldade se levantava, quando algo queria impedir da obra avançar. Eu sempre me lembrava disso: se procederes bem, é certo que serás aceito. E nós vimos muitas famílias serem alcançadas. Eu assumi o Rema, para mim foi uma experiência única, né? Porque eu sou pedagoga, eu já estava à frente de escolas no natural, mas eu nunca imaginei como seria ficar à frente de uma escola do Espírito. E ali eu aprendi, ali eu revi matérias, ali eu vi pessoas serem alcançadas, transformadas, eu vi ministros serem levantados, professores que estavam sentados nas cadeiras começarem a ensinar. Que tempo lindo! O que eu tenho a dizer daquela escola é gratidão. Vocês são uma família maravilhosa, vocês realizaram um trabalho brilhante aí em Caruaru, expandindo, treinando, levantando novos ministros. E eu sei que Deus foi com vocês durante esse tempo e continuará sendo com vocês nessa nova estação que Ele mesmo está promovendo na vida de vocês. A principal característica do pastor Cid e dona Fabiana, né? A do pastor Cid, principalmente, eu acredito que é acreditar nas pessoas, né? Ele é um grande incentivador ministerial e pessoal, né? Pelo menos nós observamos isso durante todo esse tempo que nós trabalhamos juntos, servimos juntos, né? A principal característica de dona Fabiana é a firmeza com a qual ela conduz as coisas, ajudando o pastor, auxiliando no ministério e também nos impulsionar a irmos mais longe. Mesmo quando nós mesmos não acreditamos em nós, mas ela enxerga algo em nós. Eu aprendi muito com vocês, sou muito grato a Deus pelos ensinamentos, pelas oportunidades que eu tive nessa igreja. Eu, como Guilherme, somos muito abençoados pela vida de vocês. Vocês marcaram e marcam a nossa vida. Eu conheço particularmente o pastor Cid e Fabiana desde criança e sempre eles estiveram me abençoando, estiveram me treinando. Eles são um casal que nos treinam de verdade, que nos esticam, e isso é maravilhoso. Então, para mim, é uma honra tê-los em minha vida. Me lembro também que eu já era líder de jovens com Renata na igreja sede, quando Deus começou a falar com o pastor Cid sobre nos treinar para o ministério. Porém, naquele tempo, a gente se enxergava como pessoas improváveis, né? Eu sabia do meu chamado, mas era uma pessoa muito tímida, um jovem muito medroso, né? Porque Deus falou de muitas formas acerca disso, mas o pastor Cid e dona Fabiana foi e é um dos maiores investidores do nosso chamado. E foi uma honra começar esse treinamento para que, até que, enfim, eu
pudesse estar exercendo o pastoreio auxiliar na igreja sede aí em Caruaru. E foi um tempo maravilhoso, irmãos, né? Quando Deus falou com o pastor Cid para eu estar auxiliando de fato como pastor, para mim foi um privilégio e eu aprendi muita coisa, ainda aprendo com ele acerca de honra, de lealdade, de fidelidade. 14 anos não passa assim de uma hora para outra, né? 14 anos de pastoreio. De pastoreio. Mas de crente na Igreja Verbo da Vida, nós somos frutos dessa obra em Caruaru há 22 anos. Eu digo muito quando eu estou ministrando, e essa é uma coisa que marca muito minha vida. Às vezes eu estou ministrando e é como se eu visse Renata passar para o departamento infantil, Renan passar para o departamento infantil. Nossos filhos, eles passaram por todos os departamentos na igreja. Nós servimos em quase todos os departamentos, só não do louvor, porque não me convidaram. Mas quanta coisa aconteceu. Quem você pensa que é, Satanás? Para tentar me impedir. Chegou atrasado. Ah, você não tem nada. Chegou atrasada, mas o Criador de todas as coisas disse que eu sou herdeira dele. Diga, Deus é muito bom. Deixa eu dar outra boa nova. E em todo tempo. Qual o tempo que você quer que ele seja bom? É em todo tempo. E uma das coisas que mais enche meu coração de gratidão é ver a fidelidade do Senhor, né? Eu lembro quando eu cheguei, como eu era diferente, meu Deus, tão jovem, totalmente perdida, com os meus filhos, sem saber, sem ter rumo, né? Vindo um casamento destruído. E eu lembro o pedido que eu fiz ao Senhor, o que eu vim buscar. Eu vim buscar estrutura para poder educar os meus filhos. E o Senhor restaurou minha casa, restaurou meu casamento. E o Senhor me ensinou a ser mãe, né? E assim, uma das coisas que eu mais falo é ensinando na família, na matéria de família cristã, eu digo muito, não adianta você ganhar o mundo se você perder sua casa, perder os seus filhos. Quantas famílias se perdem dentro de casa? E eu sou grata demais porque eu tenho uma família e eu tenho meus filhos que temem ao Senhor. Eu sou muito grata pela vida de Renan, por todos os sonhos, conquistas que ele tem conseguido alcançar em Deus. Eu sou muito realizada com o Renato, com a sua família. Eu sei que Deus tem planos grandes para nós ainda, para vivermos outras experiências. Mas essa da família, o que eu vim buscar, o Senhor me presenteou. E isso é o que enche meu coração de gratidão nesse momento. Eu sei de outras famílias que foram alcançadas, mas primeiro o Senhor alcançou a minha família. Coloca a palavra em primeiro lugar. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Quando você estiver em apuros e você disser, e agora o que é que eu faço? Eu estou todo leproso. Aí o Senhor vai dizer, eu vou dar uma estratégia, porque seu lugar não é um lugar de lepra. Seu lugar não é um lugar de paralisação. Seu lugar é um lugar de exaltação. Sou grato ao apóstolo Band Wright, né, nosso querido pastor Band. Tive uma oportunidade imensa, né, de acompanhar ele, né, de lidar assim, com situações, até mesmo da saúde dele. Né, tive a oportunidade de ir na clínica lá, ele estava fazendo hemodiálise na época. E tive a oportunidade de chegar perto dele mesmo, né, de conversar, dele almoçar com ele dar conselhos e ganhar um cachorrinho para criar dele. Então, assim, pastor Band, para mim foi, assim, eu tive o privilégio de conhecer ele em vida, né? E foi muito edificante. Ele era uma inspiração, como também nosso querido apóstolo Guto. Ele é um paizão para mim, para minha família, né? E tudo que eu precisei do ministério da igreja, ele sempre estava junto, sempre estava nos apoiando. Nos apoiou desde o começo, né? E estamos hoje aqui por causa também da perseverança dele em acreditar na igreja de Caruaru. Né? A igreja de Caruaru é uma igreja forte, é uma igreja que vai avançar muito. Amém. Então, o apóstolo Guto, ele apostou mesmo assim, Caruaru é uma grande bênção e vai dar certo, já deu certo e vai avançar. E a gente é grato ao Senhor, né? Porque muita coisa que a gente põe em prática aqui no Novo Hamburgo, que tem dado certo, graças a Deus, foi por causa daquilo que nós aprendemos, né, com o pastor Cid e Dona Fabiana. Então, o Novo Hamburgo tem também muito daquilo que nós recebemos através deles. Quando as pessoas dizem, Renata, você está muito parecida com a sua mãe, o pastor Caio é muito parecido com o pastor Cid, a gente sabe por quê. A gente sabe que foi, nós desejamos isso, é um desejo nosso. E nós estamos muito felizes agora com esse novo tempo,
sabendo que nós vamos ter a oportunidade de novamente estarmos mais juntos, recebendo de mais perto essa influência que sabemos que é um sucesso para a nossa vida, é um cuidar de Deus, é proteção para nós, receber dessa unção e dessa influência que eles têm, sempre tiveram e vão continuar tendo para sempre sobre as nossas vidas. Amamos vocês, estaremos sempre juntos, independente do local geográfico. Amamos a vida de vocês, amamos a igreja de Caruaru e sabemos que o Rio Grande do Sul vai receber uma porção poderosa da unção de Deus que está sobre a vida de vocês. Sabemos que vocês têm uma estrutura forte, então sabemos que essa nova fase que vocês estão entrando vai entrar com muita graça e vai ser rápido e vai ser fácil. Nós estamos com vocês, onde vocês estiverem, conte conosco, nós somos gratos de coração por tudo que vocês fizeram pelas nossas vidas. Quero dizer que é um momento muito especial para a igreja, porque vocês estão obedecendo à direção do Espírito. Então vocês vão ganhar, o Estado do Rio Grande do Sul vai ganhar. Declaro um tempo de crescimento na vida de vocês, um tempo de avanço na vida de vocês. Como é bom poder saber, né, desse novo tempo, ver que vocês estão trilhando novos caminhos, e eu sei que o Sul vai ser banhado pela unção que está na vida de vocês, vai ser impactado pela unção que está na vida de vocês, assim como eu sou impactada. Foi uma honra para nós servi-los na igreja, servi-los no Rema, e como o zelo, a inspiração que acompanhava vocês, a fidelidade pôde marcar as nossas vidas. Hoje estamos aqui em Gravatá, cumprindo a missão que Deus nos confiou, mas carregando um pedacinho de vocês. A palavra que define essa relação é gratidão. Muito obrigado. Como foi bom trabalharmos juntos em tantos projetos que iam além das quatro paredes da igreja. Eu lembro de tantos evangelismos que nós fizemos com a ajuda de Fabiana na zona rural, alcançando escolas. Que tempo precioso, Fabiana, que tempo precioso, Pastor Cid. Nós estamos muito felizes com a vida de vocês e com o avanço. Muito obrigado por cada semente plantada nessa igreja, que nós temos um carinho enorme por ser parte da nossa vida. E por causa desse coração, desse tempo que vocês estão aí servindo na igreja em Caruaru, Deus está colocando numa nova posição, um novo lugar, algo novo que vai acontecer tão maravilhosamente, pessoas novas que vão agora ter o privilégio de ter esse contato e de conviver. Assim como eu convivi com vocês, tantas vezes lá na casa de vocês, vocês abriram a casa de vocês, seus filhos estavam comigo, me ajudando no ministério, vocês me ajudando o tempo todo, a rádio que me ajudava tanto, minhas primeiras cruzadas, o pastor Cid que fazia os áudios, as chamadas, e eu ia lá para a rádio, tudo 0800, como diz, e graças a Deus, se hoje a gente está em algum lugar muito, nós temos que vocês nos ajudaram. Então, uma boa viagem, uma boa igreja, tudo que vai acontecer lá no Sul para vocês. E vocês que ficam aí, um beijo para todos vocês, porque esse casal, vocês mantenham nas suas orações, porque são uma bênção para as nossas vidas e para as nações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sempre digo que quando Deus nos move de um lugar para outro, como Ele está fazendo agora com vocês, de Caruaru, Pernambuco, para o Rio Grande do Sul, é promoção. Ele nos move para promover. Ele tem aquela expectativa que nós continuemos fazendo mais e melhor aquilo que já fazíamos onde estávamos. Então eu sei que o propósito de Deus no coração dele para vocês é que vocês possam continuar pregando a palavra, ensinando a palavra, fazendo novos discípulos, treinando novos ministros, para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas, libertando do reino das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Eu aproveito nesse momento, para honrar a vida de Cid, com toda a dedicação, pelos momentos que, nos bastidores, que ninguém vê, mas que eu vi, pelo cuidado com a minha vida, com a vida dos filhos, Eu costumo dizer muito que nós somos pais, mas Cid, ele tem uma dedicação extra pela sua família, pelos seus filhos e pelos os filhos espirituais, Então eu louvo a Deus pela grande oportunidade de ter vivido tudo isso, todo esse tempo, toda essa história ao lado dele. E algumas pessoas perguntam, mas Fabiana, e agora? E agora nós vamos continuar
servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, alcançando vidas, alcançando famílias, né? E sendo aquilo que Deus estabeleceu para que nós fôssemos aqui nessa terra. Esse é o seu propósito. Esse é o propósito da igreja. Quando uma igreja é missionária, quando uma igreja sabe fazer esse trabalho de ir buscar os perdidos, essa igreja, ela tem que ser honrada, irmãos, porque está debaixo da vontade de Deus. Tenha pressa com o seu futuro. Tenha expectativa nele. Mas, amado, não fique sentado esperando. Se levante e se mexa. Deus falou conosco acerca do Rio Grande do Sul há um pouco mais de 2 anos. E nós guardamos isso no coração como algo assim. Ora, nós tivemos o início de uma obra lá com o pastor Caio, com a Renata. Será que é da nossa cabeça a vontade de ir para lá? Porque ela é uma terra muito promissora, né? Tem muitas cidades, mas foi algo mais claro, sabe? Deus tratou conosco muito forte, que o nosso tempo em Caruaru estava chegando ao final e a gente teria que sair para uma terra que Ele me mostrasse. Eu lembrei da passagem de Abraão, mas quando Deus tratou conosco foi antes da pandemia, para que a gente fosse para o Rio Grande do Sul. Não sabia para onde ainda, qual seria a cidade, qual seria o local especificamente, mas aí Ele tratou sobre Porto Alegre. E aí eu me alegrei, né? Porto Alegre eu me alegrei muito. E aí é a capital. Tem outras cidades no coração, mas isso é projeto. Mas a direção foi para ir para Porto Alegre. Só que começou a pandemia, e na pandemia nós não poderíamos deixar a igreja, né? Teríamos que dar continuidade até finalizar a pandemia. E aí esse ano, né, tem essa conclusão para que a gente possa ir para onde Deus nos direcionou agora. Então eu tenho uma consciência de que o meu chamado está entrando numa nova fase. E essa nova fase é uma fase realmente de iniciar obras. E a gente vai começar com Porto Alegre e eu creio que vai ser uma grande obra, né, para a honra e glória do Senhor.